Nessa aula vamos falar sobre etapas da evolução humana e pré-história, dois temas muito importantes que caem muito em vestibulares e Enem, tá? Vamos começar sobre etapas da evolução humana, começando com o primeiro estágio, Australopithecus, surgindo há 4 milhões de anos atrás. Principais características: bipedalismo com muita dificuldade, tá? Dificuldade em andar, coluna muito torta e uma visão frontal assim com muita dificuldade, ok? Próximo estágio, Homo habilis, aí cerca de 2,5, 2 milhões de anos atrás. Principais características: endireitamento parcial da coluna, liberação um pouco das mãos e as primeiras fabricações de ferramentas, ok? Próximo estágio, Homo erectus. Aí a coisa começa a ficar significante, tá? Aí já é mais importante. Endireitamento total da coluna, ok? Com isso, você tem uma visão mais ampla, visão totalmente ampla, liberação total das mãos, ou seja, manuseio das coisas. Agora pegue caneta, pincel, grifa-texto, pena, o que você estiver anotando, que isso é o mais importante. Controle do fogo. Por quê? Controle do fogo permitiu defesa, aquecimento, iluminação e o mais importante de todos, cozimento de alimentos. Cozimento de alimentos permitiu uma mudança na dieta. Mudança na dieta é uma coisa significativa porque permitiu uma mudança muito enorme na evolução, principalmente do nosso encéfalo, por causa da questão da proteína, tá? Eu que sou estudante de medicina, vou fugir um pouco do contexto aqui, só para explicar para vocês. Proteína é formada por aminoácidos, tá? A gente tem cerca de 20 aminoácidos aí em nossa formação. Dependendo da literatura que você pega, cerca de 11 ou 12 são naturais, tá? E 8 ou 9 são essenciais. Ou seja, naturais são o que o nosso corpo consegue produzir. O restante são obtidos através da alimentação. Ou seja, ou você pode obter eles através de um vegetal ou de um animal. Os vegetais contêm todos os essenciais que nós necessitamos, porém em baixa quantidade, uma quantidade insignificante, tá? É muito, muito, muito baixo, tá? Por isso que se chama baixo valor biológico, proteína de baixo valor biológico, tá? Agora, se um aminoácido vindo de origem animal, aí sim é de alto valor biológico, ok? Então isso permitiu uma mudança muito grande em questão de evolução do encéfalo, tá? Voltando agora para a história. Além da mudança na dieta, permitiu também caçada de animais maiores. Caçada de animais maiores, você precisa de grupos maiores. Grupos maiores, você precisa de regras de sociabilidade, ou seja, formação dos primeiros laços sociais, desculpa. Então, olha só, tudo isso vindo através do controle do fogo. Legal, né? Próximo estágio, Homo sapiens, 100 mil anos atrás, tá? Surgimento do simbolismo e da linguagem. Passando agora para o próximo tópico, pré-história. E agora a gente entra num assunto muito importante porque cai muito em prova a própria definição de pré-história. A maioria dos livros vai trazer como definição de pré-história que é o período do surgimento do homem ao surgimento da escrita, que é mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, tá? E aí que tá, porque as questões vai trazer assim. Então quer dizer que nesse período não houve história? Nesse período não houve cultura? É aí que você tem que confrontar essa afirmação, tá? Por quê? Você tem que confrontar ela no seguinte raciocínio, de que essa definição é apenas para simplificação, apenas para ajudar a organização dos estudos, ok? É uma definição para ajudar os estudos, tá? Então vamos seguir essa definição apenas como uma divisão, uma organização de estudos, ok? Surgimento do homem ao surgimento da escrita, tá? O que contempla, quais períodos contemplam a pré-história?
Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, tá? Começando com o Paleolítico. Paleolítico, ou também conhecido como Idade da Pedra Lascada, vai de 4 milhões de anos atrás até 150 mil anos antes de Cristo. Ou seja, engloba Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus, tá? Principais características: vive de caça e coleta, tá? Nomadismo, habitação em cavernas e florestas, basicamente, vivência em pequenos grupos, baixa expectativa de vida. Pausa o vídeo e tenta adivinhar qual é essa expectativa de vida. Eu vou dar 5 segundos aí. 30 anos, ok? E aqui que começam as primeiras artes rupestres. Eu estudei muito arte rupestre, na verdade estudei muito história da arte porque eu queria passar na UEL, né? A UEL cobrava muito essa matéria. E eu lembro que o período paleolítico foi um período muito bonito de arte rupestre, porque eu lembro até o exemplo que a professora me deu, foi que na arte rupestre, na arte do período paleolítico, era como uma receita de bolo, né? A primeira vez que você faz um bolo, você pega as medidas tudo certinho, né? De farinha, de açúcar. Aí conforme você vai pegando a experiência, você vai pegando e jogando no olho, né? Você não mede mais nada, você vai tacando tudo ali. É basicamente essa a diferença entre a arte do período paleolítico e neolítico, né? No neolítico vai ficando um pouco mais feio ali, mais jogado. E eu até lembro que a arte no Brasil, no período rupestre, era um pouco diferente. Foi conhecido como a arte das capivaras, né? Foi encontrado muito desenho de capivara aí pelas cavernas, umas capivara feia, porque era capivara tudo em linha reta. Os povos no Brasil desenhavam tudo capivara em linha reta, assim, parece desenho de criança, né? Inclusive, se você quiser que eu faça aulas de história da arte cronologicamente, deixa um comentário ali que eu faço. Voltando aqui para a história geral, passando agora para o período mesolítico, vai aí mais ou menos de 150 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Foi um período em que o homem ele começou a se aproximar do litoral, ou seja, começou a aproveitar os recursos marítimos como os peixes, ostras, essas coisas, né? E com isso ele começou a desenvolver as ferramentas para isso. Anzol, vara de pesca, arpão, lança para pescar, e também ele começou a desenvolver canoas para pequenas navegações, certo? É um período curtinho aí, um período meio que transição. Agora, período neolítico. O período neolítico é um período muito importante, tá? Eu vou começar a falar sobre o tópico da agricultura. A agricultura, pega lápis, pincel, caneta, pena, o que você estiver escrevendo aí, que é muito importante. Agricultura. E aí vai ter 4 termos que você precisa estar na ponta da língua, que vai se referir a essa agricultura que pode estar na sua prova, tá? A agricultura pode estar se referindo a essas seguintes frases: produz o próprio alimento, domesticação das plantas, ideia de seleção artificial. Um exemplo muito, muito simples é o milho. Digita como era o milho antigamente, você vai ver que era muito diferente. Ou simplificação da natureza. Todas essas 4 frases se referem à agricultura do período neolítico, ok? Outra característica, sedentarismo. Uma vez que você consegue, através da agricultura, produzir o seu próprio alimento, você não precisa mais viver em nomadismo, tá? Viver da caça. Então, sedentarismo, criação de vilas e pequenas aldeias, tá? Outra característica importantíssima, desenvolvimento de ferramentas melhores. Isso permitiu uma produção maior das coisas, né? E o excedente que você produzia, você começou a fazer comércio, tá? Começou também o aumento populacional devido ao sedentarismo. Com isso, você tem o surgimento do Estado, de pequenos estados, tá? E somando tudo isso, você tem o surgimento da escrita. E isso cai mais ou menos em 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, bate ali no fim
da pré-história, tá? E aí acaba a pré-história, ou seja, surgimento do homem ao surgimento da escrita. Existe um período que se chama Idade dos Metais, tá? É um período de transição entre a pré-história e a história. É um período pouco cobrado. Se eu fosse vocês, eu nem dava tanta atenção. Vou falar brevemente, só por desencargo de consciência, mas é bem pouco cobrado mesmo. O próprio nome já diz, Idade dos Metais, é um período de manuseio dos metais. É dividido em fases, né? Primeira fase é o cobre, segunda fase é o cobre mais o estanho, tá? Não me lembro qual que é o metal que dá, agora de cabeça eu não me lembro. E a terceira fase é o ferro. É assim, é um período de transição, mas ele não é muito cobrado, tá? Eu acho que não precisa dar muita atenção para esse período, tá? Foca mais no período do Paleolítico e Neolítico, que é o que mais cai assim em provas, ok? Espero que tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deem um joinha e se inscrevam no canal.